Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Na aula de hoje, nós vamos abordar os seguintes tópicos: áreas, momentos e centros de massa. Vamos começar falando de área. Muito bem, é importante que a gente entenda o seguinte: é possível calcular a área de regiões planas usando integrais duplas. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos começar observando um cilindro ou um sólido que tenha esse formato cilíndrico, ou seja, um sólido cuja base e o topo tenham o mesmo formato. Em regiões desse perfil, a gente calcula o volume usando a fórmula da área da base vezes a altura, certo? Então, tendo a área da base, multiplicando pela altura, eu tenho o volume do meu sólido. Bom, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha lá no nosso espaço R3 uma determinada região no plano XY, tá? Uma regiãozinha aqui no plano XY, e aí a gente vai definir em cima dessa região uma função, tá? Que para cada ponto da minha região R, ele atribua o valor 1, ou seja, uma função constante de valor 1. O que vai acontecer com esse sólido que eu vou obter ao aplicar essa função? O sólido que a gente tem é algo muito parecido com isso aqui. Afinal de contas, para cada ponto da minha região R, eu vou ter uma imagem constante igual a 1. Então, eu vou replicar essa base aqui em cima a uma altura 1. Muito bem. É importante a gente observar que essa parte aqui de cima é justamente a minha imagem da função. Tá? Então, a gente tem aqui um volume e a gente viu na nossa primeira aula que a primeira aplicação que nós temos para as integrais duplas é justamente o volume que fica abaixo de uma função delimitado pela nossa região R, tá? Desde que a função seja positiva. Como essa nossa função aqui é igual a 1, então esse volume desse sólido pode ser calculado por essa integral. Mas a gente também viu que o volume pode ser calculado por essa função, por essa equação. Então, se a gente igualar essas duas equações, o que nós temos? Essa integral é igual à área da base vezes a altura. Né? Afinal de contas, o volume é formado pela mesma figura. Então, o que vai acontecer? Como a nossa função é igual a 1, na integral isso aqui vai ser igual a 1, e na fórmula, nessa equação aqui, esse h vai ser 1. Afinal de contas, o h e a função, ambos fazem o papel de altura. Então, como os dois são iguais a 1, quando eu substituo nessa equação, o que a gente tem? A gente tem que a área da base é justamente a integral sobre a região que eu estou calculando quando a minha função for igual a 1. Tá certo? Então, vamos agora ver um exemplo de como é que a gente calcula a área da base usando a integral dupla. Muito bem. Para o exemplo do cálculo de área, eu trouxe o seguinte exercício. Vamos encontrar a área da região que é delimitada por essa parábola e por essa reta. Vamos começar fazendo o gráfico dessa região. Então, vejam, a parábola x² é aquela parábola comum, né, a mais básica, e a reta x mais 2, y igual a x mais 2, passa, quando o y é 0, o x é menos 2, passa aqui, e quando o x é 0, o y é 2, ela passa aqui. Então, tem essa reta aqui. Bom, a próxima etapa que eu preciso é achar os valores da interseção das duas curvas. Então, eu igualo o x² com o x mais 2 e eu chego aos pontos x igual a 2 e x igual a menos 1. Muito bem. A próxima etapa é achar a variação de x e y.
por quem que eu devo começar nesse caso? Nessa região em particular, se eu começar em x, eu vou obrigatoriamente ter que dividir essa região em duas regiões. Por quê? Porque a variação de x muda. Nesse momento aqui, ó, a variação de x está indo da parábola na parábola. E nessa parte mais de cima, a variação de x está indo da reta na parábola. Então, nesse ponto aqui, eu teria que mudar a minha variação. Ou seja, para y de 0 até 1, eu variaria da parábola na parábola, o x. E de 1 até 4, o x variaria da reta na parábola. Então, fazer a variação de x primeiro, nesse caso, não é a melhor opção. Então, a gente vai variar y primeiro. Por quê? Porque ao longo de todo o intervalo de x, o y sempre vai variar da parábola na reta. Então, a primeira variação fica em y, de x² até x mais 2, e a variação de x se dá ao longo desse intervalo, que é de -1 até 2, uma vez que a figura está dentro desse intervalo. Então, essa fica sendo a variação de y e de x. Com isso, a gente monta a integral. A área dessa região vai ser justamente a integral de dA sobre a região. Então, a integral dy dx, já que o y vai ser integrado primeiro, x² até x mais 2, de -1 até 2. Muito bem. Resolvendo a primeira integral, a integral de dy vai ser y variando de x² até x mais 2, certo? E aí, quando a gente resolve, o x mais 2 está aqui, x² está aqui, então x mais 2 menos x², e agora eu vou integrar em x. Então vai ter integral de x é x² sobre 2, integral de 2 é 2x, é integral de menos x², menos x² sobre 3. E isso variando de -1 até 2. E com isso, quando eu jogo esses valores na minha integral, no resultado da integral, o que nós temos é 9/2 unidade de área. Vamos em frente? Pois bem, pessoal, para finalizar essa primeira parte dessa nossa segunda aula, eu vou comentar com vocês sobre um outro conceito, que é o conceito de valor médio de uma função de duas variáveis. Sabendo agora calcular a área de uma região usando uma integral dupla, a gente pode definir o conceito de valor médio como sendo a integral de f de x sobre a região dividido pela área dessa mesma região. Em termos de simbologia, o que nós temos? O valor médio de uma função sobre uma determinada região, lembrando que esse R aqui, né, é uma região do R2, tá? Esse valor médio nada mais é do que a soma de todas as imagens da função na região R dividido pela própria área da região R. Tá ok? Então, para calcular o valor médio, eu calculo essas duas integrais e divido o resultado delas. Bom, para efeito de estudos, eu deixo aqui com vocês um exercício lá do livro do Thomas, da seção 15.2, o exercício 18, da página 413. O que pede o exercício? Ele pede para encontrar o valor médio dessa função f de xy igual a 1 sobre x vezes y, definido nessa região R que está dada aqui. Tá? X dentro desses valores e y dentro desses valores. Então, fica como atividade para vocês resolverem este exercício. Ok? Com isso, a gente termina a primeira parte dessa nossa segunda aula.
Na segunda parte, nós vamos falar de massas, momentos e centro de massa. Até mais!